Êxodo 33, a partir do verso 1, eu vou ler o texto, vou ler aqui uns 15 versículos, porque ele narra essa história que faz todo sentido para aquilo que Deus há de falar ao nosso coração nessa noite. Então, Êxodo 33, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Verso 2, vamos ler juntos? Pode ser diferente a versão, vamos lá? Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de te fazer. Verso de número 6, então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação a tenda do encontro. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até ele entrar na tenda. Uma vez dentro, Moisés, da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor, o que está escrito aí? O Senhor falava com Moisés. Nós vamos até o verso 14, vamos lá. Falava com Moisés, todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Verso 11, vamos ler juntos essa parte A. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Disse para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graças aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere que nessa nação é o teu povo, que essa nação é o teu povo. Verso 14 e 15 para finalizar, respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Vamos ler juntos essa declaração de Moisés? Se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Vamos orar ao Senhor. Pai, te agradecemos nessa noite pela tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo tome a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser, Deus, para ouvir, ó Deus, acima de tudo, a voz do Senhor, que é poderosa, Pai. Fale conosco, ministre tudo aquilo que o Senhor tem reservado nos céus para o nosso coração. Nós assim oramos no nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu quero, como uma palavra introdutória, trazer aqui para vocês, para que nós possamos entender o contexto, a era que nós estamos vivendo, para que a gente possa perceber que, diretamente e um tanto quanto inconscientemente, nós somos influenciados pela era que vivemos. Nós sabemos aí no estudo da história que tem modernidade, a idade antiga, a idade média, a idade moderna. Nós estamos dentro de uma realidade chamada pós-modernidade. Já mudou vários nomes, né? Vários outros nomes são adotados, como modernidade líquida e tantos outros. E quais são as marcas dessa pós-modernidade, para que a gente possa entender o que isso tem a ver conosco? Primeiro, relativismo. A gente percebe isso com clareza. Relativismo. O que significa relativismo? Os valores absolutos
deixam de existir na pós-modernidade. Deixam de existir. Hoje tudo é relativo. Casamento, religiosidade ou vida religiosa, família, modelos de família, tudo é relativo. Cada um com a sua verdade. Não existe uma verdade absoluta. E esse contexto vai afligindo, de alguma forma, todas as áreas da nossa vida. E muitas vezes, como eu disse agora há pouco, inconscientemente. A gente nem percebe e a gente vai tratando as coisas, o nosso relacionamento com Deus. Não, isso aqui não é tão verdade. Isso aí. A gente começa a ser infiltrado por esse contexto. Outra marca da pós-modernidade é o hedonismo. Ou seja, a busca pelo prazer. É o alvo maior. Não importa se eu vou quebrar princípios, o que vale é eu alcançar o prazer, é o que eu quero, é o que a minha carne deseja. Não importa se os princípios são quebrados, desde que eu seja feliz, é isso que eu quero ser. Então é a busca pelo prazer, o hedonismo, é uma marca da pós-modernidade. Outra marca, pragmatismo. Vale aquilo que dá certo e que nem sempre necessariamente é o que é certo. Vou te mostrar como isso infiltra na nossa vida com Deus ou na religião. Por exemplo, quantas vezes nós vemos num contexto chamado de evangélico pessoas que eu vou fazer a campanha tal, da vassoura tal, do sal grosso, não sei o quê, e ali ela acredita que isso ela vai receber as bênçãos e que isso está tudo certo no relacionamento com Deus. É assim que é o relacionamento com Deus. Ela não precisa mais viver em santidade, não precisa renunciar, não precisa de vida de oração, não precisa jejuar. Se eu fizer isso, se eu pagar aquilo, eu estou me relacionando com Deus. Então o pragmatismo, que é fazer o que dá certo, acaba infiltrando até mesmo a nossa vida com Deus. Outro aspecto, liberalismo. Cada um constrói o seu padrão de conduta. É como se pegasse a parte A de 1 Coríntios, capítulo de número 6, se me falha a memória, diz assim: e todas as coisas me são lícitas. Não, tudo é lícito, só que não pega a outra que nem tudo me convém. Então hoje o cristianismo, principalmente o da mídia, principalmente muitos dos artistas gospels, estão proclamando uma liberdade em Cristo, que na verdade é uma libertinagem. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. É o liberalismo, é justamente a cultura da pós-modernidade entrando no meio da nossa vida espiritual. E aí eles vão numa cultura dessa liberdade que a gente tem em Cristo e se torna numa libertinagem. E está tudo bem, acha que isso está sendo cultivado a vida com Deus. Uma última marca da pós-modernidade é justamente a tecnologia avançada. O que significa tecnologia avançada em relação à nossa vida com Deus? A tecnologia ela vem com a linguagem de facilitar, sim ou não? De facilitar a nossa vida. Só que ela acaba nos escravizando. Hoje, gente, eu lembro quantas vezes eu já fiquei na fila ali do Banco do Brasil para poder pagar um boleto. Ficava lá, chegava 1 da tarde, saía lá de 5 horas da tarde, já tinha fechado os caixas, o banco estava lá fazendo aquelas voltas que fazia assim, ó. Alguém já passou por isso? Hoje você vai pagar um boleto, você clica lá, poucos segundos você já paga. Agora, o tempo continua curto, na verdade não, antes a gente tinha até mais tempo. E a tecnologia que veio com essa expectativa de facilitar, ela acaba nos escravizando. E a gente, sem perceber, a gente entra lá no Instagram, por exemplo. Sem perceber, você fala, nossa, já passou 30 minutos, você nem viu. Agora, quando a gente entra no quarto para poder orar, você olha para o tempo e está, Senhor, glória, louvado Jesus, aleluia. Aí você olha e fala assim, nossa, deu 3 minutos. É assim ou não, gente? Não deveria ser, mas... Isso tem, esse turbilhão, tem inconscientemente afetado e diretamente afetado a nossa vida. Dominado o nosso tempo, os nossos conceitos, sobrecarregado a nossa alma, e a nossa vida com Deus tem vivido em frangalhos. A nossa vida com Deus se tornou muitas vezes uma vida religiosa, de cartões que eu bato nos domingos e às vezes no meio da semana na igreja, me sinto útil fazendo alguma coisa na igreja, mas a grande pergunta é,
como está a minha vida com Deus? Se eu e você tivéssemos que responder a pergunta, de dar uma nota de 0 a 10 hoje, para a nossa vida de intimidade com Deus, você olhar para dentro de si, igual Paulo disse diante da ceia, examine-se o homem a si mesmo, você se examinando, você fazendo esse autoanálise, dizendo, como está a minha vida com Deus, de intimidade com Deus, não é de coisas que eu faço para Deus, é eu e Deus, de comunhão, relacionamento com Deus. Que nota você daria hoje? A grande questão é aquela frase que Charles Spurgeon diz, e que é completa verdade, que se nós formos fracos na nossa vida de comunhão com Deus, nós seremos fracos em tudo. Diga assim, se eu for fraco na minha vida de comunhão com Deus, eu serei fraco em tudo. Não adianta, porque nada encontra sentido se Deus não for a essência do nosso coração. Nada faz sentido. Você corre. É como diz o próprio Salomão. A gente sente como correndo atrás do vento. Já correu atrás do vento? É assim, do nada. O vento vai para lá, vai perdido. É correr atrás do vento. Salomão teve tudo, gente. O nome, fama, casa, riqueza, sabedoria. Mas ele falou que essas conquistas, mulheres, nada disso encontrava sentido. É como correr atrás do vento. Porque a suma de tudo isso é temer a Deus, é se relacionar com Deus. Nós somos criados para isso. Nós somos feitos por Ele, dentro do ventre da nossa mãe. Nós somos colocados nessa terra por causa dEle e para viver para Ele. Quando nós não assim fazemos, nós não encontramos sentido, propósito, plenitude para a nossa vida nessa terra, porque eu e você fomos criados na essência, alcançados pela graça dEle para ter intimidade com Ele. Não é apenas ser ou ter uma religião, é ter intimidade. Diga para quem está do seu lado assim, ó, mesmo de máscara, Deus anseia ter intimidade contigo. Deus, eu fico pensando, um Deus, aleluia, grandioso, todo poderoso, que uma palavra criou todas as coisas, um Deus sublime, um Deus perfeito, criador, sustentador, governador de todas as coisas, Rei dos reis, Senhor dos senhores, soberano sobre o céu, sobre a terra, sobre os animais, sobre tudo que há na terra. Esse Deus glorioso, Ele tem um forte anseio em ter intimidade com você. Eu, pastor, sim. Pobre pecador, sim. Você foi criado para isso. Ele coloca Adão e Eva. Por que eu fui criado para isso? Porque antes de Adão e Eva existir, Deus já é. E Ele era satisfeito em si mesmo. A Bíblia nunca falou, Deus criou para completar a sua alegria, criou o homem. Não, Deus é satisfeito em si mesmo, comigo e semigo, gente. Quando eu partir dessa terra, Deus continuará satisfeito em si mesmo, sim ou não? Ele é pleno, Pai, Filho, Espírito Santo, numa comunhão plena. O presente é nosso, se relacionar com Ele, apesar de quem somos. Ele coloca Adão e Eva, Ele ama tanto relacionamento de intimidade, além, muito acima de religiosidade. E quando Ele coloca Adão e Eva, a Bíblia diz que, como a canção que Deus inspirou o coração do Taeno, na viração do dia, ia lá trocar uma ideia com eles. Não tinha templo, não tinha liturgia, não tinha culto. Ah não, agora só domingo que vem. Todo dia aí, viração do dia, diálogo, conversa. Deus descia do céu para conversar com Adão e Eva. Tinha os anjos adorando diuturnamente, os serafins, querubins, adorando Ele. Ele é plenamente adorado. Mas Ele anseia, apesar da grandeza dele, em ter intimidade comigo, com você. Você vai ver isso em inúmeros relatos da Bíblia. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. É andar, gente. Andar com Deus é contínuo, não é esporádico. Enoque andava com Deus. Deus era companheiro.
de Noé, companheiro de Enoque. Deus, ele ama relacionar com seus servos. Abraão é declarado como amigo de Deus. De tamanho é o desejo, a essência de Deus, por aquilo que Ele quer que nós tenhamos com Ele. Às vezes a gente está fazendo tantas coisas e não está fazendo aquilo que de fato deveríamos fazer. A gente quer fazer as coisas mirabolantes para poder agradar a Deus. E Deus está falando: filho, eu estou querendo relacionar contigo. O que eu quero é intimidade com você. Chega para os discípulos, que está caminhando com ele: ó, a partir de agora vocês não vão ser chamados mais servos, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor. Vocês serão chamados amigos. E essa palavra amigos, além de revelar a própria amizade como relacionamento de proximidade, no contexto do original grego que foi escrito, é amigos do rei, porque os súditos não tinham acesso ao trono. Os súditos não tinham acesso à presença do rei, mas os amigos não, de confiança, tinham acesso ao trono e à presença do rei. Se você é um discípulo de Jesus, o convite dele é: filho, você tem acesso à presença dele, você tem acesso à palavra dele, você tem acesso ao trono de Deus. A vontade de Deus é tão tremenda em ter intimidade com a gente, que Jesus veio na terra fazer o quê? Quebrar a inimizade que havia entre nós e Deus. Sofreu o que sofreu. E a Bíblia diz que no momento que ele gritou tetelestai, está consumado, o véu do templo que separava o santo dos santos, onde apenas o sumo sacerdote tinha acesso, foi rasgado de alto a baixo. A boa notícia agora acabou. Todos os meus servos têm livre acesso à minha presença. Todos aqueles que anseiam chegar diante de mim me encontrarão. Deus está te chamando para intimidade. Olha, o Senhor está falando comigo aqui, ó. Deus está dizendo para vidas aqui: filho, filha, eu tenho saudade de ti. Eu tenho saudade das nossas conversas, como diz o cântico. Eu tenho saudade das suas lágrimas, não por causa de problema. Eu estou passando por problema, não, mas porque você se ansiava entrar no seu quarto e falar com... Deus está falando com vidas aqui. Você o buscava, não era um peso: eu tenho que orar, não, era assim: vou lá orar. Deus está com saudade. É como ele olha para a igreja de Apocalipse e diz assim: olha, você está fazendo isso, o seu labor, o seu caráter e tal, nota 10. Porém, eu tenho contra ti que tu abandonaste o primeiro amor. Mas você não veio aqui por acaso. Uma chama que o Senhor está ateando nessa noite no seu coração e nos colocando na esfera dentro do teu propósito, porque eu quero declarar um tempo de intimidade com Deus está sendo liberado. Eu quero declarar em nome de Jesus sobre a sua vida renovo da intimidade com o Senhor. A pandemia não vai parar, o tempo não vai parar, o pecado não vai parar, porque aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Você pode exaltar a Ele, você pode adorar a Ele, você pode celebrar a presença dEle. Eu sinto Deus nessa casa. Deus ama tanto a gente buscá-lo em intimidade, que tem 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: orar sem cessar. Conversa comigo o tempo todo. Ore sem cessar. Ô Enoque, você anda comigo tem 300 anos, eu quero tornar essa intimidade ainda maior. Vem, arrebatou o moço inteiro em vida. Tem um texto que eu gosto muito sobre intimidade com Deus, que é o Salmo 25,14. Anote esse texto, grave, escreva nas tábuas do seu coração, nas portas do seu guarda-roupa, sei lá. Salmo 25,14 diz assim, ó: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele revelará os seus segredos. A sua aliança, olha só, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele revelará os seus segredos. Os segredos de Deus são revelados para qualquer um, não, gente. Segredo de Deus é revelado para aqueles que buscam intimidade. Tem muita coisa que Deus tem para liberar sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre o seu ministério, sobre a sua casa, mas Ele está te esperando lá no secreto. Há recompensa no secreto, porque aquele que me busca no secreto, o Pai que vem em secreto, o recompensará. Hoje à noite eu creio de sairmos da mediocridade.
A gente olha para o contexto que a gente está vivendo, essa pós-modernidade louca, fala, quando, como eu vou fazer isso? Mas o Senhor está dizendo, filho, tome a decisão hoje, porque hoje é noite de sair da superficialidade, é noite de sair da religiosidade vazia, engessada, antibíblica, e viver a essência daquilo que Deus nos alcançou e nos chamou, que é viver a intimidade com Ele. Nós lemos a história de Moisés, que inspira o nosso coração, porque Deus falava com ele face a face, intimidade. Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faças nem sair desse lugar. O maior prazer de Moisés era a presença de Deus. Tem gente, às vezes a gente pergunta assim, por que Moisés não pisou na terra prometida? Meu irmão, eu creio. É só porque ele não bateu lá duas vezes, bateu duas vezes em vez de uma, não feriu a rocha duas vezes. Meu irmão, eu creio que muito maior, muito mais desejoso do que a terra prometida, era o desejo de Moisés pela presença de Deus e andar com Deus. Tanto que no texto que nós lemos, Moisés sobe no monte, ora 40 dias, 40 noites, recebe as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Quando ele está descendo, o povo está lá embaixo fazendo o quê? Adorando bezerro de ouro. E aí Deus fala assim, esse povo é duro serviço, esse povo não dá para andar com eles, eu não vou andar. Mas Moisés, aí Moisés intercede, Deus fala assim com Moisés, vou fazer o seguinte, eu vou enviar um anjo. Nós lemos aqui junto, eu vou enviar um anjo. Gente, olha que top. Pensou Deus falar com você assim, pode ficar tranquilo aí, tem um anjo em você, qualquer lugar que você for. Com a espada, tal, é como se fosse um segurança 24 horas invencível. Protege, pode ir, e vai pelejar por você, vai um anjo à frente de você. E outra coisa, você viu que a gente leu aqui, Cananeu, Eveu, não sei o que, ele estava falando assim, vou derrotar os inimigos, qualquer coisa que aparecer no caminho já era, está garantida a vitória sobre os inimigos. E sabe a terra, Deus ainda faz detalhes da terra que mana leite e mel, sabe a promessa? Vou dar para vocês, eu vou dar para esse povo. Agora uma coisa vai acontecer, eu não vou junto, eu não irei com vocês, mas está garantido o anjo, a promessa, a vitória. Aí olha para você ver como o anseio de Moisés era muito mais pela presença de Deus, pela intimidade com Deus, a essência pelo relacionamento. Ele fala assim, Senhor, é como se ele dissesse, o anjo, não tem nem como agradecer, né? O anjo é uma bênção, a vitória dos inimigos é tremendo, a conquista da promessa é algo extraordinário, mas se a tua presença não for comigo, não me faças nem mesmo sair desse lugar. Se o Senhor não estiver comigo, nada faz sentido. Gente, o que a gente vai fazer no céu se a gente não relaciona com Deus da terra? O céu só é céu por causa de Deus, por causa de Cristo. Se você não relaciona com Ele aqui, o que você vai fazer no céu? Mais importante que a promessa é a presença. Em qualquer área da minha e da sua vida, anote isso. Mais importante que a promessa é a presença dEle. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus não estiver conosco, o que será de nós? Um certo autor diz assim, as bênçãos de Deus, sem o Deus das bênçãos, não tem valor. Ele segue dizendo, Canaã sem Deus não tem valor, a terra que mana leite e mel sem Deus não tem valor, a posse da terra sem Deus não tem valor. A comunhão com Deus é a própria essência da vida eterna. A essência da vida eterna é relacionamento com Deus. O que eu vou fazer no céu se eu não amo a presença de Deus na terra, e não cultivo e não me relaciono com Ele? O véu rasgado, o sangue derramado, para que Jesus veio? Pavimentar o caminho de livre acesso a Ele. Você pode estar na galeria, aqui na frente da galeria, você pode estar lá no fundo da galeria, você pode estar ali naquela região ali, atrás das câmeras, você pode estar aqui na frente, você pode estar aqui na frente. Se o seu coração está queimando e adorando Ele, você tem livre acesso à presença dEle. Você pode entrar no Santo dos Santos aí no lugar onde você está. Você pode acessar o trono da graça de Deus aí onde você está. Oh glória! Aleluia! Deus vai incendiar corações. Deus vai incendiar corações. Essa pandemia não vai parar o que Deus prometeu para a sua vida.
essa pandemia não vai parar o que Deus prometeu para a sua vida. Não, o Senhor não é para ficar na gaveta as suas experiências do passado. Chega, eu quero declarar em nome de Jesus, chega de saudosismo, chega de falar, de mencionar as experiências do passado. Deus quer fazer algo novo. Eu quero declarar em nome de Jesus, tem óleo novo, tem vinho novo, tem presença nova de Deus sobre a sua vida para ser liberada. Aleluia. Para a gente poder aplicar os princípios e orar ao Senhor sobre essa palavra, eu quero dar aqui alguns princípios básicos para a gente poder então trilhar esse caminho de intimidade com Deus. Quem anseia aqui viver esse renovo da intimidade com Deus, voltar a essa essência? Básicos. Primeiro, arrependimento genuíno. O verso de número 4 é claro em nos dizer: e quando o povo ficou sabendo que Deus havia se entristecido por causa do pecado, que era o pecado de idolatria, o povo, ele se moveu, o povo se arrependeu, eles odiaram o que havia feito. Não há nenhuma possibilidade da gente cultivar, viver intimidade com Deus se não houver arrependimento genuíno. O povo pecou e o pecado era o pecado de idolatria. Eles construíram um bezerro de ouro, colocaram um bezerro de ouro no lugar de Deus. Idolatria não é só, queridos irmãos, não é só adorar imagens. O que às vezes a gente erroneamente acha, é só adorar imagens feitas por mão. Não, idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Às vezes o nosso bezerro de ouro é o nosso trabalho. Às vezes o nosso bezerro de ouro são as bebidas, são as festas. A gente não abre mão, ocupa o lugar de Deus no nosso coração. E a maior tragédia que pode acontecer na vida do povo de Deus é Deus se afastar dele. Mas se o povo se arrepende, Deus manifesta graciosamente a sua misericórdia sobre nós. O povo entendeu que estava errado, viu a gravidade do seu pecado e se arrependeu. E sabe qual que é o problema da nossa geração, por causa desse contexto que eu falei no início, de relativismo, de tantas coisas? É que nós estamos nos acostumando com o pecado. Veja se isso faz sentido. Peca hoje, acaba o culto, o cara sai daqui, vai com a namorada para o motel, pega dentro do carro. Sabe que é errado, mas é o prazer que vale. Hedonismo. Acostuma com o pecado, aí semana que vem, aí chora, mas não é arrependimento, tem remorso. Aí depois volta, repete. A gente vai lá e semana que vem peca de novo. Faz uma coisa errada, e aí a nossa cabeça, a nossa mente vai sendo cauterizada. E chega uma hora que você já vem na igreja, nem se preocupa muito com isso, nem pensa nisso, sai daqui já de boa. Não, tranquilo, não dá nada não. Está fluindo, eu estou trabalhando, estou recebendo meu salário, não tem nada de mal, estou com saúde, estou bombado, estou não sei o quê, está de boa. Ei! Não abuse da graça de Deus. Eu citei no primeiro culto Sansão. O que a gente sabe sobre Dalila começa quando ele quebra o princípio de eu quero me envolver com uma mulher que é dos filisteus, que não era do povo de Israel, que não tinha o Deus de Israel como o mesmo Deus de Sansão. E o pai dele, a mãe dele fala assim, não envolve não com essa mulher não, essa mulher não é do povo de Deus. Não, mas eu quero, me é agradável aos olhos. Beleza. E ele continua bombado, gente, continua derrubando todo mundo, matando leão, queixada, aquele trem todo. Aí esse camarada, como um abismo chama outro, abismo, a segunda etapa, se não me falha a memória, Juízes 14, ele vai lá e se envolve com a prostituta. Olha só, quebra um princípio, de boa, não aconteceu nada, estou ainda fluindo na unção, no ministério, ninguém está sabendo de nada, estou tocando, vou deixar ele lá. Envolve com a prostituta, continua fortão, continua agindo em Deus, pá. Aí depois ele cai nos braços de Dalila. Por várias vezes tem a oportunidade de se arrepender, repensar e não faz. E aí acontece o que nós sabemos. Quando ele caiu em si, quando ele percebeu, o Senhor já não estava mais com ele.
abusou da graça de Deus. Um cara que é fruto de 40 anos de uma nação. Pensou uma nação orando, manda um libertador, 40 anos, o que eu tenho de vida, o que eu vou fazer agora, 40 anos de vida, tá de parecer com 21, 40 anos o povo orando por libertador. Deus levanta o cara como resposta de oração. A mãe dele era estéril, gente, o cara é fruto de um milagre, mas o cara abusou da graça de Deus, não se arrependeu, chamado para ser um libertador e para reinar, morre como um palhaço. Por isso, se você deseja viver a essência pela qual Deus te criou, se afaste de tudo aquilo que te afasta de Deus. Te afaste de tudo aquilo. Se é namoro que te afasta de Deus, o tal namoro. Se é uma mentira no trabalho, se precisa santificar os olhos, quebrar esse computador, não sei, meu irmão, mas em nome de Jesus, seja radical com o pecado. Arrependimento é o passo que se dá para viver intimidade com Deus. O segundo passo é iniciativa na busca. O verso 7 e 8 diz assim: Moisés costumava tomar a tenda, armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía. O povo se arrepende no verso 4 e começa a buscar a Deus já no verso 7. Moisés arma uma tenda bem longe do arraial e o povo também começa a buscar a Deus. Porque arrependimento genuíno, ele é a consequência natural, de fato é a atitude alinhada com ele. Não adianta nada você chorar aqui, arrepender, ter essa consciência de que algo que Deus está falando com você, para se alinhar e chegar na segunda-feira, fazer as mesmas coisas. A nossa segunda-feira amanhã, é feriado, pronto, já arrumou desculpa. Abandone as suas melhores desculpas. A nossa segunda-feira amanhã precisa ser diferente da segunda-feira passada, no que tange a relacionamento com Deus. O que você vai fazer? Isso é iniciativa na busca. O caminho para a intimidade com Deus passa por arrependimento e passa por iniciativa na busca. É fazer o que precisa ser feito. Não é esperar o outro, é transferir responsabilidade, é abandonar as minhas melhores desculpas e tomar atitude. Terceiro, caminhando para o encerramento, tempo de qualidade. Gente, eu não estou aqui para enganar. Não existe nenhum relacionamento de intimidade que não necessite de tempo de qualidade, sim ou não? Um casal que não investir em tempo de qualidade para sentar e conversar, está fadado ao fracasso o casamento, sim ou não? Não sobrevive nunca, gente, só se for na foto do Facebook. Que é a realidade do dia a dia, não sobrevive. Qualquer relacionamento de intimidade é necessário investimento de tempo de qualidade. Moisés, ele fica quanto tempo no monte orando? Quem lembra? Começa, 40 dias, 40 noites em jejum e oração. Ele sai de lá e ele continua orando, levando a tenda, orando ao Senhor. Pastor, tem que ficar 40 dias? Se você quiser ficar 40 dias, maravilha, mas o princípio é que você precisa carregar para o coração. Eu preciso dedicar tempo para construir intimidade com Deus. Não tenho tempo? Será? Dá uma olhadinha no seu telefone. Vou pedir para você fazer agora, porque a gente já está encerrando. Mas depois você dá uma olhadinha, que a maioria dos telefones hoje acho que tem aquele negócio do tempo. Quanto tempo que você passou essa semana? Mas senta na cadeira. É trabalho, sim, mas vai ver se é só trabalho que você está ali. Vê quanto tempo fútil, desnecessário, talvez eu e você gastamos ali. Não teve nenhum avivamento na história que não foi precedido de investimento de tempo de oração. Não tem. Se eu quero ver o meu coração avivar, a minha casa ser avivada, o meu ministério, eu preciso investir tempo com Deus. Intimidade requer, quarto e penúltimo, esforço dedicado. Moisés, ele pega, ele sobe o monte, que é mais ou menos o monte lá. Tem alguém aqui que foi em Israel subir o monte? Aquela vez que a gente foi? Monte Sinai, gente, são cadeias de montanhas. No dia que nós fomos, nós não subimos, mas são cadeias de montanhas, mais ou menos umas 3 Ibiturunas daquela. Quem aqui já subiu a Ibituruna? Deixa eu ver aqui, andando, né, a pé. De carro, tô aí não, gente. Quem já fez aqui programa de índio, não, de Valadarense? Isso, maravilha. É fácil. Os meninos, eu lembro que eles saíram lá, era meia-noite, 1h da manhã, 5h30, 6h da manhã, o negócio eles estavam chegando lá no topo do Monte Sinai, depois tinha que descer. Moisés fazia isso e todo dia ele saía, até escrito aqui, bem longe ele montava a tenda, desmontava a tenda,
para mostrar para a gente um princípio de que a gente precisa dedicar esforço. Evangelho, cristianismo é cruz, meu irmão. É renunciar à carne, é negar a si mesmo, é derramar lágrimas, é buscar o Senhor, como diz Billy Graham. A salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo que nós temos. Intimidade custa tempo. Se eu perguntar, quem aqui já passou uma noite, uma madrugada, até 3 horas da manhã, vendo série? Aí não tem ninguém, louvado seja Deus. Ou na internet, ou navegando, perdi a noite de sono. E ficou, quem de nós talvez não tenha passado? E me fale a última vez que você pegou essa madrugada e transformou em tempo com Deus. Se a gente quer ter intimidade, arrependimento, diga comigo, arrependimento genuíno. Diga comigo, iniciativa na busca, tempo de qualidade, esforço dedicado. E por último, diga comigo, constância no propósito. Gente, se nós trilharmos isso, o texto é claro em dizer, o verso 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda. Ele fazia isso, em algumas versões diz que ele fazia isso continuamente. Era um hábito da vida de Moisés buscar a Deus, a intimidade. Olha só, ele não chegou e falou, fiquei 40 dias, 40 noites, estou abastecido agora, o resto, tem pelo menos o resto do ano, né? 40 dias, 40 noites sem comer, só hora, estou abastecido. Não, ele desce e continua buscando a Deus. Noé anda com Deus, Enoque anda com Deus, é constância. Daniel 6:10 diz que Daniel orava quantas vezes por dia? Conforme o costume judaico? 3 vezes por dia, como costumava fazer. Está lá no texto, costumava fazer. Daniel 6:10, segundo alguns intérpretes bíblicos, historiadores, diz que ele estava com mais ou menos 70 anos de idade. Daniel capítulo 1, verso 18, Daniel está mais ou menos com 18 anos de idade. Ou seja, pelo menos dos 18 aos 70 anos, você vai ver que ele cultivava uma constância de relacionamento com Deus. O cara vive o sobrenatural. A glória de Deus desce sobre o povo, o monte fumega, o leão não toca no camarada. Mas por quê? Porque o cara tem intimidade com Deus, tem vida com Deus, o cara tem uma vida de caminhada com Deus. Então, meu irmão, essa conferência é uma bênção. Essa conferência veio para trazer, para ativar você o renovo. Mas amanhã você vai continuar fazendo uma conferência na sua casa com o céu. Você vai continuar buscando a face dele. Se você cultivar isso diariamente, meu irmão, não tem nada que vai parar o que Deus tem para fazer na sua vida e através de você. Chega de ficar de congresso em congresso, chega de ficar acampamento em acampamento, chega de ficar de monte. Hoje eu estou com Deus, amanhã eu estou sem Deus, estou sem Deus. Amanhã eu tô... Não, Deus está te chamando para um relacionamento diário com Ele. E se prepare que você vai viver os melhores dias da sua vida, porque não tem nada melhor do que viver uma vida com Deus. Você pode dizer um glória a Deus por isso. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Deus está falando no meu coração, olha, tem gente aqui que estava bem com Deus, mas entrou aqui nessa noite e o coração se esfriou na presença dEle. Lamandore candarabassara bacandore managassure calabas. Espírito Santo de Deus, Deus está trazendo à mente de pessoas aqui momentos em que você buscava a face dEle. Deus está trazendo a pessoas aqui à mente as promessas que Ele liberou sobre a sua vida. Ele tem muitos segredos ainda para liberar. Ele está falando, filho, o caminho é simples, a intimidade comigo. Que presente que Deus está nos dando. Que presente que Deus está nos dando. E o grito de Deus a corações aqui nessa noite é, tá, pode cantar. O grito de Deus para corações aqui nessa noite é, filho, filha, eu tenho saudade de ti. Aleluia. Tenho saudade das nossas conversas. Tenho saudade onde o tempo comigo não era um peso na sua agenda, era uma satisfação para o seu dia. Tenho saudade quando as lágrimas que rolavam dos seus olhos, eu tenho do jardim, e a adoração que fluía dos seus lábios, jardim da inocência, era pelo anseio pela minha presença.
Que saudades eu tenho do jardim. E hoje tem renovo. Jardim da inocência. Essa palavra toda é para dizer assim: não importa o pecado que você cometeu, Na viração do dia, povo de Israel, se arrepender, e falava tudo, se do tiver meu iniciativa de coração. buscar, Mas o tempo foi passando, eu vou me revelar a nós ti. nos afastamos. Eu vou renovar essa aliança. Ah, que saudade das Nada nossas vai parar o que eu tenho para a conversas, sua vida. Não é como só aquilo que você se viveu no só passado, não, tá? lugar Deus está dizendo para mim: não é só aquilo que você viveu no passado, não. voltar. Tem algo novo, tem vinho novo, tem unção nova. Novo, como da primeira vez, como da primeira Eu vez. quero te desafiar a ter a iniciativa. Se o Espírito de Deus aplicou essa palavra e fez sentido para o seu coração, e o seu coração queima, dizendo: eu quero viver essa intimidade. Não sei como, mas a iniciativa é hoje. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, como o povo e como Moisés fez. Saiu do lugar e se moveu para armar a tenda. É uma decisão, é um gesto que você vai estar tomando diante do céu, dizendo: Senhor, hoje é o primeiro passo. Hoje é apenas o primeiro passo. Ó Deus, é o primeiro passo para tudo aquilo, ó Deus, que eu quero e que eu anseio e que eu vou fazer. Nada vai parar o que o Senhor tem para a minha vida. Por isso, sai do seu lugar, meu irmão. Sai do seu lugar. Ah, Espírito Santo, olha, amanhã é feriado. Então, meu irmão, não se preocupa hoje com o horário, não. Não se preocupa com o tempo, não. A gente não vai extrapolar o tempo, mas eu quero te dar a oportunidade de não sair daqui sem ser impactado por essa presença, porque Jesus vai fazer algo novo, vai renovar a unção, vai renovar a graça, vai renovar a presença sobre corações. Sim, Deus, vai renovar, sim, vai renovar. Ele é gracioso. Espírito Santo.